Olá, queridos, tudo bem? Gostaria de hoje compartilhar uma breve palavra que se encontra em um texto lá em Êxodo capítulo 32, do versículo 1 ao versículo 4. Diz assim o texto: Mas, vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: Levanta-te e faze-nos deuses que vão adiante de nós, pois, quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Disse-lhes Arão: Tirai as argolas de ouro das orelhas das vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas, e trazei-mas. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxeram a Arão. Este, recebendo-as das suas mãos, trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram: São estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. O nosso aprendizado, ele pode seguir dois caminhos. Podemos olhar para algumas pessoas e aprender com elas como que nós devemos fazer na nossa caminhada. Mas existem algumas pessoas as quais nós olhamos para elas e o aprendizado que nós temos é de como não fazer determinadas coisas. Quando eu olho esse contexto da vida de Arão, eu percebo que Arão nos ensina algumas coisas que nós não devemos fazer na nossa caminhada. Arão, ele havia recebido uma oportunidade de liderar o povo. O que ele tinha nas mãos, a responsabilidade era de manter o povo de acordo com aquilo que Deus havia revelado através de Moisés. Que o povo se mantivesse santo, que o povo estivesse ali, quem sabe, buscando Deus, o direcionamento de Deus. Mas, infelizmente, o povo, ao ver que Moisés demorava, trouxeram então uma sugestão para Arão. E diante daquela sugestão, Arão prontamente, ele acolhe aquela sugestão e pede para que as pessoas se mobilizem, trazendo então as suas joias para que assim pudesse fazer um bezerro de ouro como o povo lhe pedia. Eu quero dizer que nem sempre a voz do povo é a voz de Deus, como diz o ditado popular. Aquele povo estava pedindo exatamente algo que iria contra a vontade de Deus. E o que nos chama a atenção é que Arão, sendo um homem que caminhava também com outros homens de Deus, como Moisés e o próprio Josué, Arão ainda estava vivendo diante de um contexto de um Egito que parece que habitava ainda em seu coração. Arão não entendeu que o Senhor estava chamando eles para viver um novo tempo. E Arão então se rende ao apelo do povo e busca fazer exatamente o que eles queriam. Eu quero dizer que Arão estava diante de uma grande oportunidade. Eu não sei se ele sabia exatamente que aquilo era uma oportunidade, mas Arão foi reprovado na sua atitude, pois ele cedeu à vontade do povo, indo contrário à vontade de Deus. Bom, diante disso, eu aprendo que quando nós estamos em um papel de liderança, de autoridade, e volta e meia nós nos deparamos com esses papéis, seja na nossa família, seja em uma igreja, seja em qualquer outro estabelecimento, nós precisamos entender que muitas pessoas nos procurarão querendo que nós façamos determinadas coisas. Precisamos estar muito convictos, muito certos de que nós não estamos naquela posição para agradar as pessoas, mas nós estamos naquela posição para fazer aquilo que é certo. Diante desse contexto, eu entendo que a vida de Arão, ou esse episódio da vida de Arão, me ensinam algumas coisas que eu não devo fazer. E que nós venhamos aprender então, pois as oportunidades estarão diante de nós e nós precisaremos levá-las a sério. As funções de autoridade muitas vezes aparecerão diante de nós e nós deveremos fazer aquilo que é certo e não aquilo que as pessoas querem. Eu quero dizer que não adianta apenas andarmos com homens ou mulheres de Deus, mas nós precisamos sim ter o nosso próprio relacionamento com Deus. Judas andou com um homem que era mais íntimo de Deus que nós podíamos conhecer nessa terra, que era o próprio Senhor Jesus. E Judas, mesmo assim, não se permitiu ser influenciado por Jesus. Judas o traiu e Judas acabou com a sua vida de uma forma completamente trágica. Eu quero dizer que o Senhor tem nos chamado para andar com Ele. E melhor do que andar com homens e mulheres de Deus é de fato ser um homem ou uma mulher de Deus. Que o Senhor nos ajude, que você reflita nessa palavra e que você possa, em nome de Jesus,
viver todos esses conceitos de uma forma correta, como assim o Senhor nos ensina. Um grande abraço, fique na paz de Cristo e uma excelente semana para você. Tchau, tchau.